Boa noite, gente. Mais uma vez voltamos aqui ao templo da Igreja Presbiteriana de Jaú, aqui na rua da Quintino Bocaiúva. É fácil, se um dia nós nos encontrarmos aqui presencialmente, é fácil, você chega aqui entre 19h20, 19h30, e 19h30 a gente começa os nossos encontros presenciais. Quando passar a pandemia, por favor, venha nos visitar, será um grande prazer. Vamos começar essa celebração, este encontro, este culto, essa adoração, lendo o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Muitos dos discípulos de Jesus, tendo ouvido as palavras que ele disse, falaram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os, dizendo: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente no meio de vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e os que não haviam de crer. E prosseguiu: por causa disto que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Replicou-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus havia acabado de fazer um grande milagre dos pães, e a multidão, no outro dia do milagre, foram para comer mais pão. E Jesus disse: vocês não podem ser meus discípulos se não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue. Imagina uma teofagia, uma cristofagia, comer Deus, comer Cristo. E aquela multidão, ouvindo aquela pregação, fala: nós não queremos viver com esse homem, ele é louco, fala umas coisas estranhas. E os discípulos ficaram e se escandalizaram. E Jesus está dizendo: vocês estão escandalizados porque eu falei aquilo. E que vocês não querem ir embora também? Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Não para onde, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Veja, uma multidão, depois os discípulos, e depois foram se retirando, e Jesus ficou lá no Calvário, sozinho, somente as 3 Marias e João, o apóstolo. Bom, esse texto mostra como as pessoas seguem a Cristo, como eles enxergam pisar as pegadas de Jesus e andar como Jesus andou. Bom, vamos orar? Deus, mais uma vez estamos aqui. Quantas e quantas vezes esse ano, Deus, o ano passado, falamos através dessa cátedra sagrada do púlpito as palavras do Senhor. Muitos ouviram e muitos abandonaram. Outros ficaram mais distantes ainda, dado ao desafio natural que a tua palavra traz ao coração do homem. Mas outros que se aproximaram, que entenderam a mensagem e que se voltaram com mais profundidade para Cristo. Obrigado, Pai, por esta noite, por esse tempo que agora vamos ter de adoração. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Amém. Bom, vamos cantar então ao Senhor. Aproveitemos esse tempo, essa oportunidade, e não sabemos se amanhã, segunda-feira, teremos esta oportunidade. Então vamos fazê-lo agora, vamos cantar. Nós temos sofrido tanto com o passamento de grandes amigos, irmãos da igreja inclusive, e que não podem mais cantar, não podem ouvir a palavra por estarem em outras circunstâncias existenciais. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor nesse instante, ao grande Senhor a quem seguimos. Vamos adorar. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui.
É essa voz que tranquiliza o nosso coração diante de tudo que estamos vivendo, Pai. E pedimos, Senhor, que através dessa voz nós possamos chegar na Tua presença e Te adorar, Pai. Que nós consigamos, apesar de tudo que tem acontecido, confiar no Senhor e descansar no Senhor, que é o Senhor quem cuida de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso povo, Pai. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença, da Tua bondade, do Teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Sem isso, nós não conseguiríamos, Senhor. Sem a Tua presença, nada disso seria possível nós passarmos, Senhor. Precisamos do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te adoramos, porque o Senhor é digno, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, vem Jesus.
Olá, gente, vocês que estão participando do culto conosco, quero trazer uma palavrinha para vocês sobre o nosso sistema de arrecadação. Só os membros da nossa igreja é que participam desta hora. Se um dia você que é visitante vir aqui em nossa igreja, você não vai participar desta hora, sinto muito. Se você quiser participar, deve se tornar membro da igreja para saber como nós recebemos, como nós administramos os nossos bens. Claro que precisamos de dinheiro, ar-condicionado, secretaria, departamento, as pessoas que trabalham conosco, pastor, todos nós precisamos. E muitos irmãos têm sido fiéis à igreja, mesmo não se reunindo aqui fisicamente, têm sido fiéis à igreja. Mas percebemos que alguns irmãos gostam de dar dízimos ou ofertas na igreja. É a mesma coisa que se você der no banco ou então ligar para a secretaria da igreja. Então você é bem-vindo. Você que ainda não fez isso e que por alguma razão se sente constrangido em fazê-lo, pode ligar para a secretaria da igreja, algum presbítero, algum diácono, ele chegará até você. Mas faça isso, porque é um privilégio que Deus tem dado a gente, através desse dinheiro, servir a comunidade de Jaú. Deus te abençoe. Um bom culto. Bom, nós já ouvimos o recado da arrecadação da nossa igreja, o jeito como nós fazemos essas coisas, como trabalhamos com dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Eu, como pastor, recebo da igreja. A igreja tem um monte de coisa que faz. Então quem sustenta esta obra são os irmãos da igreja, não os visitantes. Se você quiser um dia contribuir conosco, não pode, ou então tornar-se membro, porque aí você vai saber como nós fazemos e tratamos com seriedade as finanças da nossa igreja. Então já ouvimos o recado, já cantamos, e agora vamos ouvir a palavra. Eu queria ler no Evangelho de João, li no princípio, né? Lembra? No capítulo 6, agora eu vou ler no capítulo 12, a partir do versículo 12, João 12, 12 em diante. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, lembra na entrada triunfal, no domingo de Ramos, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo o que está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado depois da ressurreição, então eles se lembraram das coisas que estavam escritas a respeito dele, e também de que ele lhes falara. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis que aí vai o mundo através dele. O mundo vai após ele. Jesus havia falado, aqui também em João, que quando ele fosse levantado, ele atrairia o mundo para si. Olha bem, é óbvio que eles estavam usando aqui uma hipérbole. Não ia o mundo inteiro através dele. Ia gente atrás dele? Sim. Bastante gente? Sim. O mundo inteiro? Não. Ia um grande número, ia uma grande multidão, mas eles usam uma hipérbole para pressionar o coração dos seus confrades, para, na verdade, matarem Jesus. É isso que eles queriam, usar uma hipérbole para impressionar. Geralmente, quando usamos as hipérboles, são, na verdade, para impressionar, ou para pressionar, ou para darmos vulto àquilo que nós queríamos que realmente tivesse vulto. O contexto é a entrada triunfal, o contexto é o domingo de Ramos, que a liturgia cristã sempre comemora, sobretudo a igreja romana. Eles comemoram o domingo de Ramos, que é esse domingo em que Jesus entrou na cidade e jogaram flores e palmas para ele. Quanto àqueles que seguem a Jesus, como é que é? Como eles são? São permanentes? São resilientes? Se firmam na verdade? Acompanham Jesus? A Bíblia mostra que nem é sempre assim.
nem todos que acompanhavam Jesus não acompanhavam de verdade, como muitos fazem hoje. Eles querem ver espetáculo. Eu fico impressionado quando a mídia gospel usa esses cantores e cantoras, aliás, excelentes, para atrair uma multidão. Nós poderíamos dizer, como os fariseus diziam: olha, veja que vai uma multidão atrás dessa cantora e deste cantor. E o que as gravadoras seculares fizeram? Tomaram este nicho para si e exploram agora esses cantores gospel que se veem com alta honra de pertencer a qualquer uma dessas gravadoras famosas, como a Som Livre e tantas outras que tem por aí. Na verdade, nem todos que acompanhavam Jesus acompanhavam de fato, como muitos fazem ainda hoje. O mundo não quer Jesus, o mundo quer coisas a respeito de Jesus, o mundo quer pão, como li no capítulo 6, lá do Evangelho de João no princípio. O mundo quer milagre, o mundo quer show, o mundo quer festa a respeito de Cristo. Olha, nós temos alguns pregadores nas igrejas evangélicas, ou das igrejas, que eles não têm condição de pregar mais em templo, eles têm que pregar em estádio, porque as igrejas ficam abarrotadas. E são bons pregadores, mas na verdade são como qualquer outros pregadores, mas eles são midiáticos, e a multidão gosta de seguir o nada, seguir aquilo que é midiático, seguir aquilo que faz aparecer a gente ser maior do que é. E esses fariseus estavam ali dizendo: olha o que está acontecendo com esse pregadorzinho aí, veja que o mundo inteiro vai atrás dele. Na verdade não era o mundo inteiro coisa nenhuma, eles queriam só pressionar os seus confrades para matá-lo, para levá-lo à cruz, como na verdade, nessa ocasião, nesse contexto mesmo de João, capítulo 12, eles fizeram, mas lá na frente. Então, nem todos acompanhavam Jesus como nem todos acompanham hoje. Há muita gente atrás apenas do show, apenas do glamour, apenas da fama, apenas da glória. E Jesus era um homem assim glamouroso, era um homem da fama. Mas eles não estavam atrás de Jesus, eles estavam atrás naquilo que Jesus representava e simbolizava para aquela época. Nós queremos fazer parte da turma, nós queremos fazer parte da modernidade, queremos fazer parte da trupe, né, do grupo seleto, e vamos seguir aquele homem, porque todo mundo fala sobre ele, e nós precisamos de saber das coisas que ele faz, do que ele diz, porque também nós somos humanos, vivemos na cidade, e precisamos de dar respostas coerentes, e dizer que nós estamos também no meio daquilo que é melhor. Não estava a multidão acompanhando, só ir atrás. É muito diferente do que seguir, do que acompanhar. Você se lembra no capítulo 6, quando eu li? Uma multidão foi comer pão, e Jesus disse: vocês querem a mim ou querem o pão que eu multiplico? Vocês querem comer a minha essência, comer a minha carne e o meu sangue, ou apenas usar o show que eu dou, o milagre que eu faço? Estava a multidão, mas não estava acompanhando. A multidão não ia após ele, a multidão ia antes do espetáculo, antes da fama, antes da glória. Quantos amigos você conhece, eu conheço, que aceitaram o Evangelho, mas que quando eles perceberam a perseguição que o Evangelho traz, as dificuldades que o Evangelho traz, os problemas que uma igreja cristã tem, e não são poucos, eles desanimam, porque eles queriam apenas o glamour, queriam apenas as luzes da festa do cristianismo, queriam apenas o milagre, mas não queriam o Senhor do milagre, queriam apenas os eventos extraordinários, mas não queriam estar à cruz, aos pés da cruz. Queriam participar dos grandes eventos, mas o maior evento do cristianismo é comer a carne e beber o sangue de Cristo, é ir até a cruz do Calvário, é depor os seus pecados, é confessar os seus pecados para Ele, dizendo: eu sou teu, Senhor. Isto é seguir Jesus. Aquela multidão, a mesma que seguia e que colocava palmas na rua e rosas e flores, é a mesma que gritava diante de Pilatos: mata-o, mata-o, e mata-o da forma mais vexatória, mais vergonhosa, crucifica-o. Nem todo segue, na verdade segue, não é uma multidão assim. Eles queriam criar, apenas os fariseus, uma estratégia para matar Jesus. Nem todos que caminhavam com ele tinham, na verdade, compromisso com ele. Não seguiam de fato,
e também não tinham compromisso com ele. Jesus diz no capítulo 6 de João: e vós não quereis ir também? Lembra que eu li no começo, quando a multidão estava indo embora, que não queria comer a sua carne e beber o seu sangue? Vocês não querem ir embora também? E eles ficaram, e Pedro disse: não, nós não queremos ir embora, nós de fato queremos te seguir. E Jesus diz: aquele que quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Muitos querem seguir Jesus voluntariamente, mas não querem abandonar os seus afazeres. Alguém quis seguir Jesus, disse: mas deixa eu enterrar primeiro meu pai, depois eu te sigo. Enterrar primeiro, não é que ele estava morto não, esperar o pai morrer. O outro disse: eu vendi uma junta de boi. E Jesus disse: o problema seu é negócio, vai negociar. O problema seu é esperar o seu pai morrer, então fica por aí, espera morrer. E o outro disse: mas eu me casei, então vai embora. Se o casamento é a coisa mais importante para você, vai casar, segue a sua vida. E Pedro disse no capítulo 6 de João: para quem iremos nós? Esse pessoal aqui, que não tinha compromisso com Cristo, estava apenas seguindo o fluxo. Tem gente que segue o fluxo sem saber o conceito, sem saber a essência. Liga o automático, porque as pessoas falam assim, eu também vou falar. As pessoas cantam assim, eu também vou cantar. Se Cristo é o da moda, eu também vou segui-lo. Mas de repente eu também posso negá-lo e deixá-lo, porque eu não tenho compromisso com a pessoa dele. As nossas igrejas têm gente, com as igrejas evangélicas e católicas, que tem tremendos compromissos com o dogma, com a liturgia, com o culto, com a música, com a reza, mas não tem compromisso com ele. Jesus disse para os fariseus no Evangelho de João: e não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês já viram essas igrejas modernas, que são igrejas de novidade? Novidade. E elas só giram atrás de novidade, giram como se estivesse girando no ar. Se tirar novidade não sobra nada, porque não tem compromisso com o Senhor da igreja, que é Cristo. Não tem compromisso com a essência do cristianismo, que é seguir a Jesus a despeito de qualquer coisa, em detrimento de qualquer coisa sobre a minha vida. Eles seguiam, mas não tinham nenhum compromisso com Jesus Cristo, simplesmente seguiam o fluxo. Por que esse pessoal não tinha compromisso? Porque eles não tinham a real percepção de quem era aquela pessoa. Não tinha percepção. Eu vejo as igrejas abarrotadas de fiéis, seguidores. Sabem, levam tudo quanto é coisa para a igreja para receber um milagre. Até dão dízimo para receber um milagre, para trocar a bênção com Deus. Até. Mas não tem percepção real quem é a pessoa do Salvador. Quem é esse Jesus que veio à terra, que nasceu da Virgem Maria? Quem é esse que acalma o mar? Quem é esse que cura os leprosos? Quem é esse que vai até o túmulo? Quem é esse que vai até o inferno? Quem é esse que ressurge dos mortos? Quem é esse que está sentado no trono da glória? Quais as implicações dele na minha vida e na minha vida com ele? Não tem real percepção de quem é ele. Não tem compromisso nenhum com ele. Pode até ter com a religião dele, pode até ter compromisso com o pastor dele, com o padre, com os dias da reza, do culto, da missa, mas não tem compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. Quando saem dos templos, é como se tivesse deixado uma coisa e não seguindo ninguém, porque o cristão verdadeiro pode ir no templo, mas ele sai seguindo Jesus. Ele continua na segunda-feira do mesmo jeito, caminhando com Cristo, lutando, sofrendo, sendo abençoado também, mas com Jesus, levando a sua cruz dia a dia, não abrindo mão de dar bom testemunho da verdade, porque ele tem compromisso com uma pessoa, não com uma ideia, não com a filosofia, não com a religião. É uma pessoa que tem sentimento, é uma pessoa que sente como eu sinto, que tem nome, que tem história. O Jesus de Nazaré que morreu e ressuscitou. Eu tenho que ter compromisso com a pessoa de Cristo. Geralmente quando Jesus chama a pessoa, ele diz: venha e morra. Nós queremos viver do nosso jeito e seguindo Cristo, não tem jeito. Por isso é que o nosso compromisso fica apenas um compromisso externo, um compromisso superficial, um compromisso sem transformação de vida, porque não é compromisso com pessoa, é com ideia, é com filosofia, é com teologia, é com doutrina. Nós cantamos nas nossas igrejas que amamos a Cristo e que Ele nos ama,
e quando saímos daqui, nos esquecemos disso, porque ofendemos os outros, porque somos infiéis, porque somos desonestos, que as nossas palavras não são consentâneas com as nossas atitudes. Aquilo que nós falamos aqui era apenas um som vazio e oco, porque não tinha pessoa, não tinha o tu, só tinha o eu. Vejam que o mundo todo vai após ele. Não tinham percepção das realidades, de quem realmente estava caminhando naquele caminho. Outros seguiam a Cristo, seguiam só para seguir. Outros seguiam, não só para seguir, mas também não tinham compromisso com Ele. E outros, e muitos, queriam não o novo, mas se confrontar com outros poderes. Muitos que seguiam a Cristo não seguiram, e quando Ele chegou, eles aclamavam-no como rei. Diz o texto aqui, que eles diziam: aí vai o rei de Sião, não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei aí vem montado num filho de jumento. O que as pessoas esperavam? Que o rei estivesse ali, que não viesse montado num jumento, mas num cavalo fogoso romano, que viesse para trazer libertação política, que viesse para trazer libertação econômica, que viesse para trazer libertação financeira. E Jesus não misturava esse tipo de poder. A religião de Jesus, o cristianismo, não se mistura com esse tipo de poder. Esse poder existe, esse poder é importante, mas não imiscuído, misturado com o poder espiritual de Jesus. O cristianismo espiritual não se mistura com solução econômica, nem com ideologia política, nem com partido ou bandeira ideológica. O partido de Jesus é Jesus na veia, é só Jesus, está entremetido com Jesus até em cima do cabelo. Eles queriam um rei, queriam um confrontador de Roma, queriam ficar libertos, mas se Jesus fizesse isso, eles também não iriam segui-lo, iam apenas política e economicamente ficarem livres, mas certamente o matariam de uma outra maneira, de uma outra forma, porque na verdade eles queriam apenas um confronto político com Roma. Olha, me entristece muito quando eu vejo hoje as nossas religiões e denominações metidas com confrontos políticos, confrontos, para que uma certa hegemonia de esquerda ou de direita prevaleça. O que Deus quer, na verdade, é que nós sejamos cidadãos, mas acima de tudo cristãos, que influenciemos a sociedade com o cristianismo. Isso não quer dizer que você não tem que ter um ideário político. Não, não é isso, não é isso. Mas Cristo é a glória sua, Cristo é a verdade sua, Cristo é a paixão sua, e não um partido, não uma ideia, não uma política, não uma administração, mas Cristo tem que ser a nossa paixão. Nós fizemos uma live há pouco tempo aqui na igreja, e nós tivemos a cidade inteira participando. É óbvio que alguns irmãos da igreja participaram e não entraram ali para dar o seu oi, o seu like. É lógico que há muitos assim, eu sei disso, mas eu não vi. Nós temos 400 membros, era para a gente apaixonada estar gritando ali que Deus está fazendo, como é que Deus pode usar homens assim, que Deus usando essa tal igreja. Eu pus isso, eu pastor disse, que igreja abençoada é essa, que promove isso para a nossa cidade, e eu não vi isso, e vejo no Facebook, pessoas gritando e chorando, se esperneando por causa de ideários humanos, e eu não vejo a mesma paixão do cristianismo. Isso me entristece, isso me indigna. Cadê a paixão? Cadê o amor? Cadê a propensão insoptável para Jesus, o seu reino, a sua igreja, o seu povo? Cadê? Nós não podemos usar a religião para derrubar um lado B ou lado A de uma política econômica ou uma política partidária, ou de uma bandeira X ou Y. O cristianismo está acima disso. Nós não podemos vender o cristianismo para qualquer coisa maravilhosa demais deste mundo, porque nada é mais maravilhoso do que Jesus, nada é mais profundo do que seguir a Cristo, nada transforma tanto a gente e a sociedade do que ver
que vê-la, a sociedade, aos pés da cruz de Cristo. Eu gostaria que você seguisse a Cristo, mas seguisse apaixonadamente, que as suas ideias, suas palavras, atos e atitudes tenham como substrato a glória de Cristo, o testemunho do seu discipulado. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha que a multidão vai atrás dele. O que essa multidão fez? Nada, simplesmente mandou matá-lo. Tomara que a gente possa seguir a Cristo, não por seguir, não sem compromisso, não sem perceber a glória e a grandeza do Filho de Deus, o Rei de Israel, o Senhor dos senhores, o dono da história. Amém. Já terminamos nosso encontro. Domingo que vem, com a graça de Deus, nós voltaremos aqui. Que Deus possa abençoá-lo, que você tome uma decisão radical de seguir Jesus na estrada da sua vida. Pai querido, obrigado por esta noite, pelo tempo rico de aprendizado e de desafio que Jesus Cristo nos traz aqui. Que ao ouvir essa palavra, Senhor, sejamos incomodados, que o Senhor realmente nos incomode, que Teu Espírito nos dê um renovo de amor por Cristo, a pessoa maravilhosa de Jesus, que Ele não seja apenas uma ideia, mas que Ele seja tratado por nós como uma pessoa que nos ama e a quem nós amamos e servimos, como o Senhor a quem servimos como servos. Deus, abençoa as igrejas do Brasil, tenha misericórdia, Pai, deste povo, para que possamos, nessa oportunidade grande que Teu Espírito tem nos dado, fazer uma grande revolução espiritual. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus, o Mestre, aquele que caminha à nossa frente e a quem seguimos. Amém. Que a graça maravilhosa de Deus o Pai, o poder maravilhoso de Deus o Espírito e a comunhão profunda de Deus o Filho estejam com vocês, aqui, agora, na história e pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bom, gente, Deus abençoe vocês. Domingo que vem eu encontro vocês novamente aqui nesse lugar, tá bom? Um abraço.